Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Dando continuidade aqui às leituras de livros divertidos, né, para eu sair da bad. Essa semana eu li um livro muito legal chamado O Casal que Mora ao Lado, de uma canadense chamada Shari LaPena. Ela tem 62 anos, nasceu em 1960 e é um thriller de mistério, né? É um thriller bem redondinho de mistério e foi um best-seller no Canadá, né, o país original dela, e foi lançado em 2016. A Shari, ou Shari, não vou saber o nome dela correto, falar corretamente, ela é advogada e ela é professora de inglês, né? Então é uma pessoa aí que você vê que ela tenha, então, um contato muito grande com a literatura, né? Por ser professora de inglês. E ela soube, na minha opinião, com esse livro, lidar muito bem com uma ferramenta literária, não só literária, né? Uma ferramenta do contar de história, que é uma ferramenta muito difícil de você lidar, que é o plot twist. Eu amei esse livro por dois motivos. Primeiro, porque esse livro tem plot twist em cima de plot twist. Revelação em cima de revelação. Você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, porque a cada capítulo que vai rolar, vai chegar uma informação nova e você vai falar assim, meu Deus do céu. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, esse livro, a história dele, a forma com que ele vai se desenvolver, me lembrou muito uma coisa que eu sou um pouco viciada hoje em dia, que é um podcast chamado Não Inviabilize. Acho que é Deia Freitas o nome da moça. É que eu só chamo ela de Deia. E ela tem nesse podcast, é um podcast onde ela recebe e-mails de pessoas do Brasil inteiro e ela lê os casos dessas pessoas, né? Os acontecimentos na vida dessas pessoas. E ela tem um quadro chamado Picolé de Limão, onde ela lê casos de pessoas que foram enganadas, traídas, que tiveram grandes descobertas de segredos e mistérios em suas vidas, assim. E eu e meu marido, particularmente, nós somos viciadíssimos em Não Inviabilize, especificamente no quadro Picolé de Limão. Porque, né, senhoras e senhores, o casamento bem-sucedido do século XXI é baseado em amor, cumplicidade e fofoca, né? E é exatamente o que a gente tem quando a Deia lê esses casos, essa fofoquinha, essa fofoca que você não quer passar pra frente, você quer saber da história pela informação, pela história, pela narrativa. É aquele momento que todo mundo já passou na vida, que você tá no metrô ou no ônibus, e aí você escuta duas pessoas conversando sobre um caos da vida delas, e você começa a ficar desesperada porque a tua parada tá chegando e você precisa saber como aquilo terminou, entendeu? É isso, esse é o sentimento que Ideia, então, traz em Picolé de Limão e supre nessa necessidade em nossas vidas. E por que eu tô falando isso? Porque esse livro, ele é um grande picolé de limão. Ele é um grande caso gigantesco de plot twists e revelações que torna a leitura, para quem tem, como eu e meu digníssimo marido, essa necessidade da informaçãozinha, um tesouro. Porque, vamos e venhamos, antes de eu entrar na sinopse do livro, eu preciso que vocês saibam muito claramente que esse livro não é um grande exemplar da literatura mundial, tá? Ele não vai trazer... Gente, se vocês estiverem ouvindo um pagode, um funk, aqui meus vizinhos ali estão dando uma festa, tá? Mas ignorem, esse podcast vai prosseguir com essa trilha sonora. Enfim, voltando. Esse livro não é um ícone da literatura, ele não vai trazer nada de muito diferente, de muito glamuroso, de muito subversivo sobre a literatura. É só uma história muito bem contada. E uma coisa que realmente Shari LaPena faz muito bem é contar essa história. Principalmente porque ela utiliza um ponto de vista de uma personagem. Esse livro é em terceira pessoa, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas ela vai contar as coisas pelo ponto de vista de uma personagem que é uma personagem que, como mulher, eu acabo me identificando muito, que é a Anne. Tá? Agora vamos entrar então na sinopse do livro para vocês entenderem por que gostei tanto de Anne. O casal que mora ao lado vai contar a história da Anne e do Marco, que são um casal, casado já há muito tempo, que tem uma filhinha, Cora, e ela é bebezinha de colo, tem acho que 6 meses, 5, 6 meses, é bem bebezinha mesmo.
E eles são convidados para uma festa na casa da vizinha deles, a Cynthia. Eles moram... Não sei se vocês sabem, vocês já viram aqui em São Paulo tá se proliferando uns condomínios fechados nos jardins, em lugares muito ricos, que são condomínios lá de 6, 7 casas, e elas são todas germinadinhas, todas iguais, né? E é isso, são condomínios fechados com casas germinadas muito parecidas, porém de altíssima qualidade. Casas extremamente luxuosas, super caras. Algumas têm algumas têm um triplex, que tem até piscina na cobertura, enfim, uma coisa super chique. Eles moram nessa casa e que é germinada com a casa da Cynthia e do Graham, que é o marido dela. Aí eles são convidados um belo dia pra uma festinha de aniversário do Graham, que na verdade é um jantarzinho. E a Cynthia, como boa personagem escrota, que é feita para ser bonita e escrota, né, que é um grande arquétipo desses livros norte-americanos de mistério, ela fala assim pra Cora: olha, sinto muito, mas eu não gosto de criança, não quero que você traga sua filha aqui de alguns meses. Como a Cora... Desculpa, ela fala isso para a Anne, a Cora é a bebê. Como a Anne tá sem babá, porque a avó da babá morreu, ela não tem com quem deixar a bebê. Pois muito que bem. Eles resolvem, então, ir sem a bebê, deixar a bebê dormindo em casa, que é literalmente do lado, né? E a cada meia hora eles vão lá dar uma olhadinha na Cora. Ela e o Marco vão ficar revezando. Quando eles voltam do jantar, eles chegam na porta da casa, a porta da casa está aberta e cadê a bebê? Sumiu. Então o livro é sobre o que aconteceu com a bebê, né? Todo o desenrolar de um sequestro de criança, sobre, obviamente, uma ótica ali norte-americana. Quando eu falo norte-americana, não é realmente sobre os Estados Unidos, porque, primeiro, não é dito, e segundo, que a autora é canadense. Mas é naquele mundo, aquele mundo que claramente não é latino-americano, né? Como vocês puderam ver, a sinopse não é nada muito inovador, mas o contar de história é muito legal, e a forma como é contada é muito bacana, porque a Anne, ela é uma personagem que ela tem depressão pós-parto. Então, logo de cara, você vai ficar muito apreensivo quanto a essa personagem. Você não sabe se foi ela que matou a filha e não se lembra, por exemplo. Ou você, ao mesmo tempo também que você tá ali achando que ela pode ter tido alguma coisa com essa sumiço dessa criança, você fica muito tocada pelo sofrimento dela, muito tocada por todos os dramas que ela tá enfrentando, todo o julgamento público de que, pô, você deixou a sua filha sozinha, seu bebê sozinho, né? E, gente, eu falo isso porque eu tô contando aqui a história pra vocês. Quando eu falei, olha, eles deixaram o bebê sozinho em casa, o meu marido aqui do lado já fez um não com a cabeça, do tipo assim, que absurdo. Como assim deixaram o bebê sozinho em casa? E esse é o tipo de coisa que a gente tem em julgamento quanto à mãe, né? Claro que gente, se eu tivesse filho, que eu não tenho, graças a Deus, mas se eu tivesse, eu jamais deixaria o bebê sozinho em casa, sabe? Foda-se a minha amiga, ela vai ter que aguentar meu filho ou vai me botar pra fora da casa dela, porque eu vou levar ele. Mas enfim, cada um, cada um. Então é uma personagem com que eu acabei, não vou falar me identificando, mas eu acabei passando muito pano pra essa personagem, né? Porque é uma personagem que realmente, ela tem ali um emocional muito frágil e toda a história é contada meio como ela sendo o personagem principal. Ela é a grande protagonista, né? Ela e o marido, que é o Marco. E eles, diferentes de muitos livros que eu li, não são um casal... Não são um casal irritante, tá, gente? Eles não são personagens amáveis e que você vai super se identificar, até porque é uma cultura muito diferente da nossa. Mas são um casal muito... que você... são personagens construídos de uma maneira que você realmente... Você se importa com eles. Você não quer que eles se fodam, sabe? E isso é muito bacana no livro. E, mais uma vez, o que eu disse, é um contar de história muito interessante, com muito plot twist, muitos segredos sendo revelados. E aí, cada capítulo que eu li, eu ficava mais empolgada com a história. E é isso, gente. Quando eu falo sobre livro divertido, às vezes você não tem na sua mão um mega hiper livro mind-blowing que, sabe,
criou uma escola literária, sabe? Que foi, sei lá, era o favorito da Virginia Woolf. Às vezes você não tá na vibe de ler uma coisa assim. Às vezes você tá na vibe de ler um livrinho de thriller gostosinho, fácil, rápido. Esse livro tem 280 páginas, gente. É muito rápido. É um livrinho muito rápido de ler. Que você quer ir, sei lá, lendo no metrô, quando você vai pro trabalho, lendo no ônibus, se você conseguir. Eu não consigo ler em ônibus, né? Só consigo ler em metrô. Mas é um livrinho ali rapidinho, que você pode ler 20 minutinhos antes de dormir. Esse é o livro pra você. Esse é o livro pra você. Gosta de thriller? Esse é o livro pra você. É um livro que facilmente seria um filme adaptado pra Lifetime, sabe? Um filme adaptado pra extinta Fox. Perfeito. É esse o livro pra você, se é isso que você tá procurando. Essa literatura mais junk food, mais uma literatura junk food, mais uma vez que a gente sempre fala, assim, bem feitinha, redondinha, sabe? Em nenhum momento tem problemas morais ali muito, muito, muito fortes. Muito gostosinha. Vamos entrar na parte dos spoilers, tá bom? E se você não quiser, não tem problema. Eu só peço que você, então, compartilhe com seus amigos esse episódio e vá ouvir Não Viabilize, que está nas maiores plataformas, nos maiores agregadores, assim como ali no livro também. E escute Picolé de Limão, que eu tenho certeza que se você gosta da fofoquinha, você vai amar. Agora vocês vão ficar também com um recado dos nossos patrocinadores. Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers. Oi, gente! Cheguei pra mais um Picolé de Limão. E hoje a história é da Anne. Anne. Vamos lá, vamos de história. É assim que a Deia maravilhosa começa todos os episódios de Picolé de Limão. Então, mais uma vez, por favor, dê palco pra Deia. Ela é uma pessoa maravilhosa, conta histórias maravilhosas. E eu tenho certeza que ela não precisa da propaganda do Lino Livro, porque ela tem 1 milhão de ouvintes a mais do que a gente. Mas eu acho que o que é bom a gente tem que divulgar. E o que é bom e feito por uma mulher ainda, na garra, aí mesmo que a gente tem que divulgar. Então, assim, se der um dia escutar ali no livro, Deia, um beijo, super admiro o seu trabalho, tá bom? Enfim, voltando lá, aquele ponto onde a gente parou, porque a gente vai então agora contar toda a história do livro, tá bom? E tenha noção que como esse livro ele é todo baseado em plot twist, no momento que eu contar a história desse livro, morreu esse livro pra você, tá? Então tenha noção de que você está matando um livro escutando esses spoilers. Vamos lá. A gente descobre algumas coisas quando essa bebê é sequestrada. A primeira coisa que a gente descobre é que o Marco, ele estava com problemas financeiros e que os pais da Anne, eles são milionários. Principalmente a mãe da Anne, na verdade, que é casada com o padrasto dela, que é o Richard. Terceira coisa que a gente descobre que naquela noite que houve o roubo do bebê, a Cynthia, que é a vizinha escrota lá, tava se pegando em um determinado momento com o Marco lá no jardim, que foi o momento que eles foram fumar lá fora e a Anne ficou dentro da casa com o marido da Cynthia conversando. Então a Cynthia e o Marco se pegaram lá fora. E não se pegaram de briga, tá, gente? Se pegaram de outra forma. O que mais que a gente descobre? Sim, a quarta coisa que a gente descobre é que a Anne, além de ser uma pessoa que tá passando por depressão pós-parto, ela tem um problema de alguma coisa dissociativa. Eu não vou lembrar exatamente agora, mas ela tem apagões onde ela toma atitudes que ela não se lembra. E aí teve um caso, quando ela era menina, na escola, que ela sofria bullying. Aí teve um momento que ela desassociou e ela, sem se lembrar, atacou uma colega que fazia bullying com ela. E a menina foi parar no hospital. Enfim. E aqui nós temos o caso. E no meio disso a gente tem o pobre do... Eu não vou lembrar o nome do detetive. Mas a gente tem lá ali um detetive que tá cobrindo o caso. E você sabe, então, que ou foi a Anne que matou no momento, né, de
de, de, de transtorno dissociativo que ela tem, ou foi o Marco, porque ele estava sem grana. E aí você tem ali as peças desse tabuleiro, tá bom? Como é que vai se desenvolver essa história? A Anne, ela vai ficando cada vez mais louca, porque o detetive, ele vai insinuar que ela pode ter batido, ela pode ter matado esta criança. E assim, gente, é horrível falar isso, mas é um dado que existe, em que geralmente quando existe sequestro ou desaparecimento de crianças, ali na América do Norte, tá? A América do Norte, eles têm essa coisa, a polícia da América do Norte tem essa coisa de considerar os pais como os principais suspeitos. Aconteceu isso, por exemplo, no caso da Madeline, sabe? Aquela menina que sumiu em Portugal. Os pais, durante muito tempo, foram considerados suspeitos e talvez, em alguns momentos, isso dificulte o encontro dessa criança, porque a polícia foca no pai, foca na mãe, ao invés de focar em outra pessoa. Enfim, isso acontece aqui, isso é demonstrado nesse livro. E a pobre da Anne, ela é uma pessoa, já que está passando por um momento muito complicado, porque maternidade, galera, não é bolinho. E olha que eu nem sou mãe, tá? Mas não é bolinho. Existe pressão hormonal, existe a pressão familiar, existe a pressão da sociedade, existe a pressão da religião que está incutida dentro da sociedade brasileira. Então, ter filhos é uma coisa extremamente desgastante para a mulher. Nós vivemos numa sociedade machista, e quando eu falo é uma sociedade machista quase global, porque até onde eu sei não existe uma cultura no país onde a gente está, uma cultura mais registrada, né, mais conhecida, não sei, em tribos indígenas, enfim. Mas não existe uma cultura em países, né, desenvolvidos que você possa falar que é uma cultura matriarcal, né? Então, toda a sociedade do mundo, do planeta Terra, ele gira em torno do homem e da mulher como este símbolo máximo de ser esta criatura que vai padecer no paraíso para cuidar dos seus filhos. E isso, assim, ele vai destruindo não só a saúde mental da mulher, como ela vai, na verdade, destruir a grande a individualidade dessa mulher. Essa mulher, quando ela tem um filho, a gente ouve muito isso assim, como nasce uma criança, nasce uma mãe. A mulher, ela deixa de ser ela em muitas ocasiões e passa a ser a mãe de alguém. Que esta pessoa, ela é a mãe de alguém. E isso, gente, vai destruir sim a personalidade da mulher. Ela vai destruir sim toda uma construção que já é difícil numa sociedade patriarcal machista como a nossa, e vai piorar quando essa mulher tiver filho. E eu não tô falando que, não tenham filhos. Tenham filhos, tenham cachorros, tenham gatos, tenham crianças, tenham papagaios, tenham maridos, tenham esposas, tenham o que vocês quiserem. Mas saibam que a mulher, ela vive sob uma pressão constante. E que, muito provavelmente, quando seu bebê nascer, se você está pensando em ser mãe, quando o seu bebê nascer, esta pressão vai triplicar e duplicar, além da pressão básica que é criar um ser humano, tá? Criar uma criança que em 7, 8, 10 anos vai começar a se tornar um adulto e que vai ter seu impacto na sociedade. Como se isso já não fosse pressão suficiente, temos ainda toda a pressão religiosa, social e tal. Então não é uma coisa fácil. A Anne já tem um problema de ordem de saúde mental. Esse problema é agravado. E depois que o detetive fala essas coisas para ela, meio que insinua que ela possa ter tido um papel no desaparecimento da filha dela, ela fica tão perturbada que ela começa a se questionar. Será que eu fiz alguma coisa? Eu não lembro direito, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é muito triste e é por isso que eu gostei tanto dessa personagem. O segundo personagem, que é o Marco, que é o marido dela, tá, assim, com a corda no pescoço, porque a empresa dele tá quase falindo, ele não veio de uma família rica como a Anne. E aí você vai descobrir que ele já tinha empréstimos com o sogro, que é um cara deplorável, é um cara burguês escrotão, sabe?
Meu cachorro com fome. Gente, ele já comeu, tá? Quero deixar isso bem claro. Meu cachorro já comeu, mas aparentemente ele é um saco sem fundo. E ele faz isso, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Faz isso pra ele ficar batendo no potinho dele pra gente ficar com dó e dar mais comida pra ele. Não vai rolar! Enfim, continuando. E aí ele já tá devendo uma grana pra esse sogro. E aí a gente descobre, gente, senhoras e senhores, que o Marco armou o sequestro da filha. O Marco armou o sequestro da filha. Ele conheceu um cara chamado Bruce e ficaram amigos num bar. E esse Bruce conversou com ele uma época e falou assim, olha, ele lá bebendo e falando, porque eu tô sem grana, minha empresa vai à falência. E aí o Bruce fala assim, por que você não pede mais um empréstimo do seu sogro? Vai lá, ele vai te ajudar, não sei o quê. Ele vai até o sogro nega. Quando ele volta pro bar, ele fala assim, pô, meu sogro, desce mais uma aí, porque meu sogro me negou o meu empréstimo e tal. E aí o Bruce fala assim, por que tu não finge que sequestra a tua filha? A gente pode combinar aí $2 milhões, já que seu sogro é milionário. $2 milhões aí. E a gente vai... eu fico com 1 milhão, você fica com 1 milhão. Eu tenho 3 filhos, você cuida de uma criança. 2, 3 dias eu te devolvo a sua filha e pronto. E ele, que é um babaca burro do caralho, obviamente topa. E numa daqueles momentos lá que a cada meia hora ele ia lá ver a filha pra ver se estava tudo bem, ele pega a criança e entrega pro Bruce, que leva a criança embora. O problema é que depois que essa criança desaparece com o Bruce, ele nunca mais escuta sobre esse cara. E ele vai começando a ficar desesperado, porque eles têm um celularzinho, e nada desse cara ligar pra falar se tá tudo bem, nada. E ele começa a ligar, o celular tá desligado, o celular do Bruce tá desligado, e ele fica em choque. E até que um belo dia ele está lendo o jornal, depois de 4, 5 dias sem ouvir nada, ele tá lendo o jornal. Quando ele abre o jornal, um corpo foi encontrado num chalé. E de quem é esse corpo? Do Bruce, que ele descobre pelo jornal que se chama Derek. Então ele fica desesperado, porque e agora? Cadê minha filha? E esta descoberta ainda vem junto com um bilhetinho que ele recebe no mesmo dia, com a roupinha da criança, falando assim, queremos $5 milhões. E aí ele entra num parafuso, esse cara. E aí a gente vai ter outro personagem entrando nessa história. Quer dizer, entrando não, mas outro personagem se sobressaindo nessa história. Porque no meio de toda essa confusão, da Anne achando que foi ela que matou a filha, do Marco sabendo que esse Bruce / Derek sumiu com a criança, e alguém agora tá pedindo $5 milhões, alguém que teve acesso à roupinha que a criança tava, surge a vizinha, a Cíntia, que chama o Marco lá na casa dela, e fala assim, então, Marco, não sei se você sabe, eu tenho uma câmera escondida no meu jardim, porque meu marido gosta de me ver transar com outros homens. Então, naquele dia que a gente se pegou lá no jardim, tinha uma câmera filmando. Só que essa câmera fica filmando o tempo todo. E a gente tem uma gravação de você saindo da sua casa pelo lado, pela garagem, pela porta dos fundos, e entregando a sua bebê para uma outra pessoa. E se você não me der $200 mil, eu vou levar essa filmagem para a polícia. E aí você tem toda essa confusão quando a Anne descobre, ao ouvir a polícia falando pro Marco que a Cíntia contou pra eles que eles estavam tendo caso, estavam se pegando lá no jardim. E aí você tem a Anne achando que o Marco, na verdade, tem um caso com a Cíntia, tal. No meio de toda essa confusão, a Anne está em casa e ela encontra o telefone que o Marco usava para se comunicar com o Bruce, né? E aí ela vai, fala pro Marco, tá vendo? Você tá usando esse celular pra quê? Pra falar com a Cíntia, eu sei que você tem um caso com ela, não sei o que. E ele fala, não, eu não tenho caso com ela, não sei o que. E aí até que ele pega o celular, que há uns 2 dias ele não ligava, porque ele ligou muito pro Bruce e o Bruce não atendeu. E aí depois que ele viu que o Bruce tinha morrido aí, mesmo que ele desistiu, quando ele liga o celular,
tem uma mensagem não, uma ligação não atendida. E quando ele liga, retorna a ligação, quem atende? O sogro dele. O sogro dele fala assim, olha, eu recebi este celular de uma pessoa desconhecida que me contou tudo através de um bilhete, me contou tudo que você armou com esse cara para sequestrar minha neta e arrancar o dinheiro de mim, 5 milhões de dólares de mim, tal. E eu vou levar tudo pra polícia. Mas eu só vou levar depois que eu conseguir minha neta. Então fique na sua, porque eu estou agora no controle e eu que estou negociando o retorno da minha neta diretamente com os sequestradores. E aí, nisso, o Marco fica desesperado, porque ele não quer que a Anne descubra que ele tem nada a ver com isso, tal. E, ao mesmo tempo, a Anne tá lá, toda perturbada, não sei o que. Até que a Anne tem a brilhante ideia de confrontar, no meio de toda essa confusão, a amante do seu marido, que é, supostamente, a Cynthia, que é a vizinha. Quando ela chega lá, ela fala assim, olha, Cynthia, a casa caiu, eu sei que você tá dando pro meu marido. Então, vim aqui pra saber como é que é essa história. Aí a Cynthia fala assim, eu nunca dei pro seu marido. Aconteceu, a gente tava bêbada, a gente trocou uns beijos e tal. Mas nada muito grave. Mas ele veio aqui um dia desses, você sabe por quê? Porque o seu marido, na verdade, ele sequestrou sua filha e tá aqui o vídeo. E mostra pra Anne o vídeo. A Anne entra em parafuso completo. Chega, volta pra casa, faz as malas e resolve voltar lá pra casa dos pais e separar do Marco. Só que quando ela tá indo pra casa dos pais, ela lembra da foto lá do cara no jornal que o marido disse que achou que viu, que era na verdade o Derek, o Bruce Derek, né? Que o Marco falou assim pra ela, olha, tá vendo? Eu vi esse cara uma vez aqui pelo bairro. Isso era na verdade um caô do Marco. Porque ele queria que a polícia conectasse o Bruce ao caso, sem saber que ele tinha conexões com o Bruce, sem saber que ele conhecia o Bruce. Porque ele queria descobrir onde é que estava a filha dele, que na cabeça dele o Bruce estava com algum comparsa, o comparsa ficou ganancioso, resolveu matá-lo e ficar com o dinheiro e com a bebê. E aí ele fala assim, eu acho que eu vi esse cara pelo bairro, não sei o que e tal. A Anne se lembra deste momento e ela se lembra onde foi que ela já tinha visto a foto daquele cara que o marido estava falando. Aquele cara era amigo do pai dela, um amigo antigo do pai dela. Ela volta para casa, espera o Marco chegar e confronta ele. E aí eles vão cruzar as informações. Ele confessa, óbvio, e vão cruzar as informações. E aí o Marco fala assim, cara, o seu pai, que nunca gostou de mim, armou tudo isso. Esse cara virou o meu amigo no bar. Esse cara me deu a ideia de pedir dinheiro pro seu pai. E quando seu pai negou, este cara me deu a ideia do sequestro. Então, com certeza, é tudo culpa do teu pai. Com certeza o teu pai armou pra mim. Neste momento, eu que escutei muito picolé de limão, penso, gente, foda-se, né, Marco? Você ainda assim teve a ideia e executou o sequestro da sua própria filha, que é um bebê. Deu ela na mão de um desconhecido. Você é tão escroto quanto esse Bruce, tá ligado? Só que aí tem essa coisa que o Bruce apareceu morto, né? E aí a Anne pergunta se não foi o Marco. O Marco, não, eu jamais mataria ninguém. Não mataria ninguém, mas sequestraria a própria filha, né? Enfim, eles vão lá na casa dos pais da Anne, tem um puta confronto. Só que quando chega lá, a Anne meio que se acovarda. E meio que acredita ali nas desculpas que o pai dela dá e tal. E aí rola ali um momento em que o Marco fica assim, mas Anne, você falou pra mim que conhecia esse cara, que conhecia o Derek, que ele era amigo do seu pai. Ela fala assim, mas agora eu não sei, tal. E nananã, como diria a Andréia, a ideia do picolé de limão. E aí o Marco, então, fala assim, beleza, eu tô indo embora e fica aí com seus pais e eu acho que eu vou me entregar pra polícia. O que nós não sabíamos, senhoras e senhores, é que a mulher pode estar em depressão pós-parto, mas burra ela não é.
A Anne ficou do lado do pai só pra ficar na casa e descobrir mais coisas. E se Anne é esperta desse jeito, é porque ela é filha de uma mulher mais esperta do que ela. E aí entra na história Alice, a mãe da Anne, que é uma diva rainha trilhardária, que é realmente a dona de todo o dinheiro, né? O marido casou com ela, ela já era milionária. E aí você vai descobrir várias coisas de Alice, ou Alice. A primeira de tudo é, Alice sabia que o Richard, que é o marido dela, estava tendo um caso. E sabe com quem? Adivinha, gente? Com Cynthia, a vizinha da Anne. Estava tendo caso com a Cynthia. Outra coisa que a Alice sabia, que este caso com a Cynthia não era que nem os outros casos que o marido teve. Era um caso mais diferente e que provavelmente, segundo a Alice estava achando, ele estava planejando fugir com a Cynthia, com a amante dele. Porém, se ele fizesse isso, como quem tem o dinheiro é a Alice, ele ia ficar sem um tostão. E aí, depois do que o Marco foi lá e confrontou ele, junto com a Anne, tal, ela descobriu que... Qual foi o lance? Realmente, o sogro, o Richard, mandou o Bruce e Derek manipular o Marco, bolaram todo esse plano para sequestrar a bebê Cora e ficar com o valor de 5 milhões, 7 milhões de dólares, que seria o preço do resgate. E que ele provavelmente foi e matou o Bruce Derrick, né? Que era o único que sabia de tudo, né? De todo o plano. E ainda por cima ia no final jogar toda a culpa no Marco, que ele nunca gostou mesmo. Iria ficar com dinheiro e ainda sair bem na foto com a filha. O que a Alice faz? Resolve chamar o detetive e contar tudo pra ele. Paralelamente, a Anne vê o pai saindo no meio da madrugada com uma mala de dinheiro. E quando resolve segui-lo, e quando segue ele, consegue ver que ele tá com a bebê no colo, mas já não tá mais com dinheiro. Então ele pega a bebê, ela pega a bebê, recupera a filha, tá mais tranquila, tal. E aí, corta então para o Marco, recebendo a ligação da Anne, falando assim, ó, recuperamos a Cora, vem correndo. Quando ele chega lá, já tem um monte de polícia na casa. Ele se reúne de novo com a esposa e com a filha. E aí descobre, então, tudo o que aconteceu lá com o sogro, que tá saindo algemado nessa hora. E aí o detetive... Aí essa história dá uma desandada. Porque aí o detetive chega com o Marco e fala assim, olha, a gente soube de tudo, a gente quer que você deponha contra ele, e a gente, em paralelo, pelo seu depoimento, a gente não vai te acusar de nada. Querido, eu não quero saber se esse cara foi manipulado ou não. Ele ainda assim planejou o sequestro da própria filha, cara, por dinheiro. E aí foi a parte que eu não gostei do final. Do final do livro. Porque aí o Richard, que é um escroto, vai embora, né? Um assassino, né? Matou o Bruce. Mas ainda assim, o Marco, que é um sequestrador da própria filha, vai sair impune, né? E aí também termina o livro, mas aí tem um pequeno prólogo onde a Anne vai na casa da Cynthia e fala assim, olha, Cynthia, eu sei que você estava tendo um caso com meu pai e muito provavelmente você sabia de todos os planos dele, porque ele estava querendo pegar o dinheiro para fugir com você. E aí a Cynthia fala assim, imagina, não, quero ver você provar, tal. E aí ele fala assim, eu quero saber se você ficou com a criança, como é que, o que aconteceu, tal. Aí ela fala assim, olha, a prova que eu nunca tive nada a ver com essa história de sequestro é que se ele tivesse pedido a minha opinião, eu tinha mandado matar essa criança logo nos primeiros dias. E aí, quando a Cynthia fala isso pra Anne, a Anne, então, tem um episódio do transtorno dissociativo dela e termina matando a Cynthia. E termina o livro com o Marco acordando de manhã, a bebê tá dormindo tranquilamente, encontrando a Anne na sala toda ensanguentada, e ele pergunta assim, Anne, o que você fez? E ela vira pra ele e fala assim, não lembro. E termina o livro. Esse finalzinho eu não gostei, tá? Porque você tem um personagem muito sofrido, um personagem muito, né,
essa é a expressão. Uma pessoa sofrido, que é uma mulher que você simpatiza, ela termina matando outra mulher, sabe? Eu achei e perdoando o marido sequestrador. Porra, sacanagem. Eu acho que aí a gente teve um probleminha nesse final. Mas fora isso, é um excelente livro. Muito gostosinho, muito divertido. Eu acabei fazendo um resumo aqui, que tem muitas coisas que eu deixei de fora. Então, se você realmente quiser dar uma chance pra esse livro, dê uma chance pra esse livro, mesmo sabendo desses plot twists, porque tem vários desdobramentos no meio dessa história que são bem legais de você ler. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a sua audiência. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe. Estamos nos maiores agregadores que tem por aí. Você encontra o Li no Livro muito facilmente na internet. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Escutem, não inviabilize, e é isso. Eu sou Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.